7 horas e 22 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E hoje recebemos aqui nos estúdios da Folha FM o secretário de Educação de Campos, Brande Arenari. Um bom dia para você, Brande. Bom dia, Marco. Obrigado bom dia, pela Luiz. Bom dia presença. a todos os ouvintes aí da Folha. E mais uma vez, bom dia, Luiz. Bom dia. Esse assunto, para começar com você, eu pedi começar com o local ou nacional? Você que sabe, sou convidado aqui, estou disposto aí, adoro por isso um papo mesmo. Convidado escolhe, eu acho que o nacional está muito quente, né? Eu sei que eu fui convidado como secretário de Educação, mas o sociólogo não abandona, né? A gente acaba também participando desses outros debates, também como professor universitário da UF. Então eu acho que eu tenho, esses dias falei até com meus alunos lá do curso de Ciência Política, eu falei assim, olha, ser cientista político na Suécia deve ser muito chato, porque não acontece nada. Mas no Brasil, eu orientando a minha de doutorado, eu falei, olha, estuda rápido antes que o fenômeno acabe, tamanha velocidade das coisas, né? Tamanha confusão. Mas você achou o quê? Qual foi a sua impressão das passeatas de ontem, dos protestos? Eu acho que, independente assim de uma análise do impacto imediato das passeatas, quem ganhou, quem perdeu, eu acho que isso não é a análise mais importante, mas o mais, pode assim dizer, mais assustador é que na normalidade democrática representativa, as ruas elas são esporádicas, né? Quando as coisas não estão indo muito bem, quando as coisas não estão fluindo muito bem, as pessoas vão para a rua para tentar colocar uma pauta. Então nós estamos aí desde 2013 que a gente não sai das ruas. Então é um sintoma de que a gente vive um período conturbado. Então eu acho que um resultado inevitável, independente do impacto, é uma tensão maior entre os poderes. Então a passeata de ontem, ela coloca o executivo em rota de colisão com uma parte que já vinha do Congresso, uma parte do Legislativo. Então ela deixou muito claro que essa tensão vai continuar, sem deixar claro quem vai ganhar, quem vai perder. E às vezes todo mundo perde com um conflito desse, ou seja, a nação como inteira, pela falta de estabilidade. E eu me lembro muito bem, com muito orgulho, um artigo que eu escrevi no jornal Folha da Manhã, que o título era, a gente até conversou com ele sobre esse artigo em outras oportunidades, era quem com a UDN fere, com a UDN será ferido. Esse sentimento udenista nacional, que ele aparece e desaparece, mas nunca morre, e ele é sempre um elemento gerador de instabilidade no cenário político, né? Então, que é aquele sentimento de que a pauta central é acusar o outro de corrupção e tudo, né? Eu me lembrava nas vésperas aí do afastamento da presidenta Dilma, o artigo era temático sobre isso, ela já estava quase que afastada, ou na véspera, não me lembro, mas mostrando que o PT fez ressurgir o sentimento udenista, um anel DN, que Brizola chamava de, o PT era UDN de macacão, UDN de macacão, que era o sentimento que a estabilização do governo militar a partir de 67, 68, fez com que esse sentimento da UDN se adormecesse. Com a redemocratização, ele vai voltar com o PT, a coisa da ética, do combate à corrupção, a destruição de personalidade, uma coisa que o PT acusa a extrema-direita de fazer isso, mas foi prática corriqueira. Então, são elementos que fazem que o jogo não... Pediu impeachment de FHC umas 10 mil vezes. Então, por causa disso, daquilo, esse elemento, e veio numa cadeia, eu falava, será que Temer vai acontecer? E já está aí, foi preso 2 vezes, né? Agora tem os escândalos também com o filho e assessores de Bolsonaro, e a gente fica numa roda em que os grandes problemas não são atacados, né? Problemas, não que corrupção não seja um problema que a gente tem a atacar, mas problemas reais da vida, como geração de emprego, um plano econômico mais eficaz, que não dá para reduzir somente a reforma da Previdência, uma série de outras coisas importantes, a gente fica nisso, na baixa estabilidade. Então a gente precisa de um momento de estabilização política que parece que a gente não vai ter. E tem um detalhe, Brant, que a gente ouve muito no comentário, principalmente de pessoas muito radicais, tanto de um lado quanto de outro. Você fala, não, porque fulano roubou, aí você, mas o seu candidato também roubou. Como se isso fosse a justificativa do meu ter roubado. Isso vira um discurso e vira
um elemento de discussão que não leva a nada. Porque é um debate acusatório. Então, acusatório. você não tem um plano nacional de recuperação da educação, não tem um plano nacional de recuperação de empregos, não tem um plano nacional de recuperação do desenvolvimento econômico. É um debate que começa um tom acusatório e vai se afunilando ao ponto de um ficar xingando o outro de alguma coisa, né? E aí a gente vai perdendo o controle das coisas. Mas esse radicalismo também é altamente perverso. Me lembro também com muito orgulho de um outro artigo no jornal Folha da Manhã, que o título era Quando Todos Perderam a Ternura, né? Parece que todos no debate perderam a ternura. Então a capacidade de respeito pelas ideias do outro, não, porque o outro não passa a ser alguém que representa um conjunto de ideias e interesses opostos ao seu. Passa a ser alguém para ser demonizado, ao ser alguém que logo ele é um criminoso, ele é isso. Então quando o debate da política é reduzido a isso, né? Você perde a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Então fica só dizendo quem é santo e quem não é, e no final das contas saem todos manchados. A história com o santo, eu estou em jornal desde 89, até hoje eu não conheci uma. Deve até ter, mas eu não conheci uma. Você conhecia alguma? História com o santo. Não. Eu estou narrando história humana desde 89, eu nunca conheci história com o santo. Não, também não. Tem razão. Mas enfim... Tudo milagre falso. Nunca vi. Nunca vi. Lógico que tem situações que estão pessoas mais certas ou menos certas, mas a história com o santo eu nunca vi, não. É um tema como uma areia movediça, né? Você vai escolher, ninguém é perfeito, você vai escolher sempre um tema da vida de uma pessoa para acusá-la de alguma coisa, independente daquilo que ela construiu, deixou de construir, né? O debate, eu me lembro que é próprio dos regimes totalitários a confusão entre a esfera privada e a esfera pública. Então, a personalidade pública é a esfera privada. E nós, há algum tempo, a gente já vem perdendo essa linha limítrofe, né? Entre a vida pública e a vida privada. Mas eu queria fazer duas correções de formação. Uma que o ministro é Joaquim Levy. Joaquim Levy, não é Ricardo Levy, como eu falei, Joaquim Levy. E a segunda, que eu fiz a referência, dizendo que, no meu entender, eu até conversei isso com um colega seu, com o Jorge, também da UF. Meu amigo. Meu amigo também, nosso amigo, trocando impressões sobre o que a gente estava vendo ontem. Teve aqui no programa, foi entrevistado no programa, né, sociólogo, cientista político da UF. Mas o que eu boto como ponto de analogia do que houve ontem, perdão, é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Ocorrida entre os dias 19 de março e 8 de junho de 64, que naquele ano, 1º de abril, foi o dia do golpe militar. Golpe civil militar, que depois levou uma ditadura militar, né? E alijou nomes importantes do processo. A gente fala muito... o DN ficou muito... você sempre fala do DN, porque Brizola retomou isso com o PT, que teve no início esse moralismo, né? Mas o DN é porque se fez muito em críticas ao chamado, na época, Mar de Lama de Getúlio Vargas. Foi com liderança de Carlos Lacerda, que exatamente. era um elemento da UDN. Mais importante da UDN, e levou Getúlio ao suicídio, né? Getúlio acabou encurralado por aquele movimento, também pelos militares, ele acabou se suicidando em 54. Mas eu acho que Lacerda eu não sou um liberal como Lacerda era, mas acho o Lacerda um camarada muito injustiçado na vida política brasileira. Ele ficou com essa peste do corvo de Getúlio, né? Era chamado o corvo. Mas para saber o que o Lacerda foi como administrador, basta andar pela terra do Flamengo. Foi construído ali, como prefeito da Guanabara, construído aquilo ali nos anos 50, do século XX. Estamos falando aí de 70 anos atrás. Quem anda pela terra do Flamengo, pouca gente sabe que aquilo ali, né? O problema da solução da falta d'água no Rio de Janeiro, com também, as represas de Guandu e tal, com a distribuição de água. Que gerou o avanço do ratafona, tudo gera uma consequência, né? Claro. Mas enfim, uns pontos que que o Brandi falou, quer dizer, que as ruas estão desde 2013 em ebulição. Eu acho que elas voltaram. Quer dizer, é lógico que, como você falou, hoje tudo é muito rápido, né? Mas 2013, 2015, 2016 foi muito... Nós estamos em 2019 já, né? Quer dizer, é um período maior, um período já de 3 anos. Elas estavam meio silentes. Elas estavam adormecidas. Elas voltaram com os cortes da educação,
Acho que você poderia falar melhor sobre isso, porque, como educador. Né? E eu concordo com você que é perigoso, porque se a gente parar para pensar, como você falou, essa coisa da eleição do inimigo. O inimigo do bolsonarismo até ontem era Lula. De ontem para cá passou a ser Rodrigo Maia. Né? O boneco, o alvo foi Rodrigo Maia. Né? Falando em prisão, em mensalão, que vai ser preso, que não vai ter visita a Itmincela, quer dizer... Rodrigo, toda a carga, né, de ódio das manifestações que sempre dos bolsonaristas, que desde a campanha antes dela, presidencial de 2018, era Lula, ontem trocou. Virou Rodrigo Maia. Como é que você vê essa coisa da educação que trouxe de volta às ruas e essa coisa do Rodrigo Maia? Eu acho que esse elemento, Rodrigo Maia, é sintomático por aquilo que a gente vem dizendo aqui, da construção de inimigos o tempo inteiro, e dessa a gente está usando um termo largo, o termo da UDN, a temática da UDN. Quando ela vira um macartismo, aí fica pior, né, aquele fenômeno americano. Aí daqui a pouco agora, os seus aliados já são os seus inimigos, né, próprio de regimes totalitários, de momentos totalitários. A Revolução Francesa foi um momento, daqui a pouco todo mundo estava matando os outros, que eram inimigos da Revolução, agora eles começam a se matar entre si. Danton, Robespierre. Eles começam a se matar entre si e viram um sistema totalitário de terror. Então todo mundo agora, que é o inimigo, vai ser ameaçado para ser esculhambado nas redes sociais. Né? Então agora o MBL também vira inimigo, uma parte dos aliados muito próximos há um tempo muito curto, né? Você colocou a aceleração da história, né? Da Janaína, entre outros. Parece que o PT foi esquecido das manifestações. O próprio tema abstrato da corrupção foi meio que deixado de lado nas manifestações de ontem. Foi falado, né? Mas não era o centro. Sou contra a corrupção. O número de bandeiras contra o tema abstrato, né? Amorfo. O tema amorfo da corrupção pareceu muito pouco em relação ao Congresso, em relação ao STF. Mas teve na Paulista, teve aquela faixa grande contra a corrupção. Mas apareceu o Pichuleco, por exemplo? Não, né? Não, agora tem um novo que criaram agora, que é o... Rapaz, esqueci o nome agora. É o servidor público. É o Favoreco, uma coisa assim. É um servidor público, terra, gravata, barba por fazer, que tem uma touca meio tipo de século XVIII ali, da Revolução Francesa, acho que é querendo representar no judiciário, né? E cheio de dinheiro no bolso. É o Privileco. Lançaram ontem o Privileco. O Pichuleco a gente não vê mais. Né? Como questões muito, muito ofensivas nisso, e algumas do campo pessoal. Acho que isso não contribui nem um pouco para a estabilização democrática e o que a gente espera depois de tanto tempo de confusão, que a gente tenha algum tipo de estabilização. E isso não contribui nem um pouco. Isso deixa todos nós bastante apreensivos. Internacionalmente não é uma boa imagem para o Brasil, então dificulta tudo. Acho que só pior. Então acho que não temos boas notícias em relação a isso. A gente sonha em ter um país com um pouco de paz, no sentido de equilíbrio entre as instituições. Acho que esse desequilíbrio das instituições é obra de fio a pavio dos governos petistas, não tenho dúvida disso. É a maior longa história, não dá para a gente tocar aqui. Eu acho que um conjunto de visões equivocadas da sociedade brasileira permitiram que a gente tivesse esse caos institucional que a gente vive hoje, que foi um dos que também gerou a queda do governo do PT. E então eu acho esse problema. Agora, quanto ao segundo ponto, aí ele exige uma análise maior do governo como um todo, né? Do governo como um todo. O corte, que aí é uma questão não só do ponto de vista material do corte, seus impactos do corte, mas a maneira como foi colocado causa, e né? como foi conduzido a comunicação desses cortes. Todo mundo sabe que em momentos de crise financeira, o Brasil vive uma crise financeira terrível, né? Você não tem como fabricar dinheiro, a não ser que você queira fazer uma inflação incontrolável. Então precisa de ajuste. Mas para isso precisa um pouco de debate. Uma coisa é eu conversar com alguém, olha meu filho, olha, sua mesada vai ficar menor, porque aqui papai está ganhando menos, que em casa as coisas estão mais difíceis, né?
A outra coisa é dizer, meu filho, como você é muito mal educado, você é um mau filho, eu não gosto de você, eu vou cortar a sua mesada. Mas papai, não era porque estava faltando dinheiro, não, é porque eu não gosto de você. Porque você... Eu sou Flamengo, você torce pro Botafogo, eu tenho raiva de você por causa disso. Então, a forma de comunicação, às vezes, como foi o de retaliação, ele né? começa como se fosse uma retaliação à universidade, que supostamente teria uma postura ideológica. 3 universidades, é. Aí depois você... Balbúrdia. por causa da balbúrdia. Aí depois você estende para todo mundo. Então você faz uma confusão na comunicação que deixa transparecer um ressentimento com o mundo universitário. E isso foi apagar incêndio com gasolina. Né? Se você tem uma notícia ruim para dar, você tenta dar de melhor maneira possível uma notícia ruim. E essa notícia ruim foi dada da pior maneira, aliado a um quase com conteúdo de agressão também. E quando foi se olhar, esse contingenciamento, o corte, né, como eu disse, independente se vai ser contingenciamento ou corte, o dinheiro não vai estar no final da conta lá para poder pagar as contas, seja da universidade, seja da educação como um todo. Ele veio ao lado também de indicativos de corte na educação básica, como cortes gerais. Mas eu acho que o que mais inflamou não foi propriamente o corte do ponto de vista material, embora tudo que me indica, ele inviabiliza o funcionamento das universidades. E se estender o que se colocou para a educação básica, ele também vai trazer sérios prejuízos, eu já falo como secretário de educação, vai trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento da educação, mas foi a maneira como foi dita. A maneira como foi dita foi uma maneira belicosa, né, agressiva, para chamar as pessoas. E o pior é que, por mais que você explique depois, não tem retorno. Num cenário, a gente só tem uma chance de causar a primeira impressão, né? O problema é esse. E num cenário conturbado como a gente está vivendo, de um governo recente, mas que envelheceu muito rápido, né, que acumulou muito desgaste, esse é mais um desgaste. Você está cheio de gasolina espalhado pela pista e toda hora você acende um palito de fósforo. E aí, às vezes, ele se incendeia. Então, eu acho que a manifestação da educação que tomou as ruas do país no último dia 15, né, ela junta uma insatisfação geral de um setor de classe, por enquanto. Parece que as ruas, né, é uma disputa entre frações da classe média. Né, o povão não participa da rua, nas outras não tem participado. Então, você atiçou um setor que estava ali, que tinha sido teoricamente derrotado. E o Brasil, ele tem os seus espectros ideológicos, 30% do campo progressista, 30% do campo conservador, né, com variações internas ali dentro, né, um mais para a direita, mais fechado à esquerda, e tem 30% ali que flutua, esses 30% em geral que pendulam para um lado ou para o outro. É sempre esses que parece que estão em disputa. E agora você começa a disputar esses 30% nessas passeatas aí na rua. O desgaste do governo vem mostrando isso. Mas eu acho que aí está marcado uma outra dia 30, né? Da educação, né? 30, 31, não sei. Quinta-feira, quase 31. Que como uma resposta 31. Para isso. Quinta-feira, 31. 31. Então esperamos muito que a gente não tenha o escalonamento desse conflito na rua entre os dois lados, né? Que aí o desgaste do governo começa a atrair também todos os setores. É um tema que todo mundo é simpático, né? Porque também é um tema muito abstrato, igual assim, conhece alguém que é a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção, todo mundo é contra a corrupção, se eu for perguntar. Até o mais corrupto dos corruptos sai na rua para dizer que ele é contra a corrupção. E a educação, embora tenha esse fato isolado que nos espantou, alguém arrancar uma faixa da educação, em geral também todo mundo é a favor. São temas assim, mas é a favor da educação em quê? Não, você tem que... Como? Então, como? Quais são as medidas? Em que setor? É da universidade? É do setor básico? Quais são os elementos de investimento que vão ser decisivos para transformar? Vai ser em pessoal? Vai ser em estrutura? Né? Então, o que a gente precisa é que a gente infantilizou o debate nacional e nós precisamos retomar um debate nacional um pouco mais sofisticado, porque senão não há saída para o Brasil. Em relação aos protestos de ontem, quer dizer, o que você tem, vou usar 2 exemplos aqui, porque você tem que tomar, não dá para tomar como referência o que pode ser sem olhar o que foi um pouco antes para trás.
Quer dizer, se supunha que talvez o chamamento do governo dos seus eleitores para a rua pudesse acontecer o que houve com Collor, que chamou brasileiros, não sei o que, para a rua e tal, papá, e foram para a rua para pedir o impeachment dele. Isso não aconteceu. Bolsonaro chamou as pessoas para a rua e elas foram em defesa dele. Mas pode ser que seja, porque quando começaram as passeatas, as passeatas de 2013 é pauta difusa. Não dá para falar. Começou com passagem, a jornada de junho lembra muito Primavera Árabe, é uma pauta muito difusa, é difícil você apontar um motivo específico, né? Era uma pauta muito vasta. 2015, 2016 não, ali foi impeachment de Dilma, ele já estava afunilado numa pauta específica. Mas as pessoas se lembram, a gente tende a lembrar menos do perdedor, né? Fica para trás. Mas o PT, CUT, UNE, suas filiais, CUT, UNE, MST, tentaram enfrentar as passeatas e perderam. Não teve reação nenhuma, quase nenhuma. Muito Não, desculpa, mas eu cheguei porque eu escrevi para o jornal, eu peguei todos esses passeatas. Houve sim. Não foi fraca não, ela foi inferior. Mas sempre que tinha uma passeata grande, pelo impeachment de Dilma, tinha ato contínuo, uma passeata Lula chegou a Paulista. Lula chegou a Paulista discursar, com Dilma também. Só que eles perderam. Eles chegaram a sair para a rua também e perderam. Aí depois teve Congresso, o Congresso acabou entrando também, pauta bomba, Eduardo Cunha. Um cenário ruim. Lula tentou comprar voto de deputado no impeachment, ficou num hotel lá. Tem a história do Tiririca, que teria acertado com ele e votou a favor do impeachment, e Lula ligou para cobrar. Ele falou que não Tiririca não, é engano. Da mesma maneira que pro outro lado deve ter acontecido a mesma coisa, né? Mas o outro lado ganhou, né? O outro lado, a história lembra dos vencedores. Mas eu quero dizer o seguinte, não foi Collor, quer dizer, ele chamou e as pessoas foram para a rua. Uhum. Mas pode ser Dilma. Porque houve sim resposta de Dilma, via PT, via CUT, MST e UNE. Teve passeatas. Só que elas foram inferiores, elas foram menores, menor número. Eu lendo uma coluna ontem sobre isso, a análise é muito parecida com a sua, e aponta pelo fato da educação ter ocorrido num dia de semana, não num domingo, mesmo assim ter conseguido muito mais gente nas ruas. Se ela faz num domingo, poderia ter uma expressão maior, fazendo essa uma análise muito parecida. Quer dizer, nesse contraponto que vocês falaram ainda, da passeata do dia 15, que vai haver de 31, eu acho que assim, você vai saber isso depois que tiverem umas 10 passeatas de lado a lado. Se a gente chegar a essa escalada. Porque é aquela coisa, a visão retrospectiva é ótima, ela nunca erra, né? Você está indo para trás. Mas houve sim, houve várias passeatas do PT, da CUT, da MST e UNE, em respostas passeatas pelo impeachment. Só que eles perderam. Foram menores, foram para as ruas também, teve em Campos, né? Também nacionais, na Paulista, só que perderam. Né? Perderam o poder e perderam na rua primeiro e depois no poder. Então, certamente não foi Collor. Mas será que pode ser Dilma? O tempo vai dizer. Bom, são 7h46. Faremos mais um intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos dentro de instantes. Já são milhares de associados. Plano de assistência familiar